Cadê a sua Bíblia? Vamos falar sobre esse tema muito importante nesta oportunidade. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, enviada para nos ensinar e guiar. Por isso é muito importante nós lermos a Bíblia e procurar conhecê-la cada vez melhor. Quando nós lemos a Bíblia, ela nos revela a vontade de Deus para nossas vidas. Por isso é muito importante a leitura da Bíblia. A Bíblia também nos mostra a verdade e nos ajuda a reconhecer a mentira. Quem lê a Bíblia com cuidado se torna mais sábio e preparado para viver uma vida abundante que Deus tem preparado para ele. Então, por isso é importante nós termos o hábito de nós lermos a Bíblia. Afinal, aonde está a tua Bíblia? Em 2020, um instituto de pesquisa, Datafolha, publicou uma nova pesquisa informando que os evangélicos representavam 31% da população brasileira, o que na época equivalia a 65,4 milhões de pessoas evangélicas, ou seja, é um número muito alto, um número muito grande, 31%, isso em 2020. Mas afinal, esses números, do que serve para nós? Infelizmente, esse número aqui que nós acabamos de falar não tem feito diferença nenhuma. Muitas pessoas não têm uma vida devocional com Deus. Na sua maior parte, muitas pessoas nem sabem encontrar os livros na Bíblia Sagrada. Com o avanço do data show, reto projetor, onde as igrejas têm avançado sim nesta área, colocando ali para todos os irmãos verem lá na frente, quando vai ler um versículo, vai citar, o pregador vai citar um versículo, é colocado lá na frente para que todo mundo possa ver. E de fato é algo que é para nos ajudar, mas infelizmente tem causado um déficit muito grande na questão da leitura da palavra. Nós vemos pessoas que não sabem folhear a Bíblia. Se você prega ou se você fala sobre vai pregar sobre um profeta menor ou livros menores da Bíblia, as pessoas têm dificuldade para saber onde está. E aí é um grande problema, porque as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. O número de suicídio no Brasil aumentou de uma forma drástica. Cerca de 12 mil pessoas perdem a sua vida por ano através do suicídio. E se nós somarmos no mundo, são cerca de 800 mil suicídios por ano no mundo. Ou seja, o que a igreja está fazendo diante dessas estatísticas? O Brasil teve um aumento terrível também no consumo de drogas. O Brasil só perde para os Estados Unidos de usuários de drogas. 2,800 milhões de pessoas usuárias de drogas no país. É um número que cresce diariamente, é um número que cresce de uma forma gigantesca. E aí nós perguntamos, mas se tem 65,4 milhões de crentes, de cristãos, o que está acontecendo com o nosso país? O Brasil também segue o recorde de divórcio. Segundo semestre de 2020 registrou o maior número de divórcio registrado entre cartórios no Brasil. Foram 43,8 mil processos. Como nós vamos comemorar 65,4 milhões de cristãos se o suicídio está aumentando, se o consumo de drogas está aumentando, se o aumento de divórcios? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? É a falta da leitura da palavra de Deus. Desses 65,4 milhões, mais da metade não lê a Bíblia, mais da metade não carregam a Bíblia. E esse é um grande problema, meu irmão, porque como eu disse no início, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela nos ensina e ela também nos guia. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, olha o que Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembra quando Deus chamou Josué depois da morte de Moisés? Olha o que o Senhor diz no capítulo 1, versículo 8 de Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. A instrução de Deus a Josué foi: não se aparte do livro desta lei, porque se você seguir o que está escrito no livro desta lei, a palavra te fará prosperar e você será bem-sucedido. É por isso que temos visto um aumento muito grande de falsos profetas, falsos ensinadores,
falsas religiões. E aí nós vamos ver exatamente o que Jesus falou no capítulo 22, no versículo 29 do livro de Mateus. Olha o que o Senhor diz: erra o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, de nada adianta nós crescermos num número muito grande se nós não tivermos conhecimento. De nada adianta nós dissermos que somos, quem sabe, 40%, 50% da população brasileira se nós não lermos a Bíblia. É por isso que há o falso engano. Porque a Bíblia, ela vai nos dar a conhecer a verdade e desmascarar a mentira. Agora, se eu não ler a Bíblia, facilmente eu vou ser enganado. Por isso, eu volto à pergunta do início desse vídeo: cadê tua Bíblia? Você tem tido o hábito de ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu o versículo? Eu não estou falando na igreja, estou falando na tua casa, estou falando no teu trabalho. Você sabe algum versículo de cor? Muitas pessoas usam a Bíblia como amuleto, deixando aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23. Mas desconhece o poder que há na palavra do Senhor. Se nós pegarmos a história da Reforma Protestante, nós vamos ver que pessoas morreram por causa desta palavra. Pessoas deram a sua vida para que hoje nós tivéssemos as Sagradas Escrituras e muitos estão desprezando ela. Se nós lermos toda a história da igreja, veremos que todo o avivamento chegou quando o povo começou a ler e orar. Ler a Bíblia e orar ao Senhor. Não existe outra fórmula mágica, não existe outra solução. A solução é voltarmos a ler as Sagradas Escrituras. Eu convido você ainda hoje, pegue a sua Bíblia, vamos ter o hábito de ler e Deus com certeza nos abençoará de uma forma poderosa. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.